Claro, já com esse encontro, a gente percebe claramente que Diosdado Cabello também participou da entrega de Nicolás Maduro aos Estados Unidos. Sim, evidentemente sim. E agora a gente explica, não? A gente pode entender por que razão, então, os Estados Unidos, quando foram tirar Nicolás Maduro, não levaram Diosdado Cabello? Eu sempre pensei que Nicolás Maduro acabaria entregando Diosdado Cabello, mas aconteceu o contrário. Então sempre houve uma relação de distensão e agora percebe-se que Diosdado Cabello, para salvar a própria pele, evidentemente entregou Nicolás Maduro e garante essa forma de continuar controlando o poder interno na Venezuela e de não acabar numa prisão. O ministro do Interior do regime venezuelano, Diosdado Cabello, e a administração de Donald Trump teriam mantido conversas meses antes e depois da captura de Nicolás Maduro em 3 de janeiro. Foi o que informaram várias fontes à agência de notícias Reuters. Apontaram que os contatos foram diretos e também por meio de intermediários. Diosdado Cabello, atual ministro do Interior do regime da Venezuela, estaria mantendo conversas com o governo dos Estados Unidos, segundo revelaram fontes à agência Reuters. Sob condição de anonimato, afirmaram que os diálogos remontam aos primeiros dias desde que a administração Trump retornou à Casa Branca e até mesmo após a captura de Nicolás Maduro. Nas conversas teriam abordado, entre vários assuntos, as acusações e sanções que Washington impôs sobre ele. Também teriam advertido Cabello para que se abstivesse de utilizar as forças de segurança para continuar intimidando opositores no país bolivariano. Além disso, existiria certa preocupação de que Diosdado fomente um cenário de desestabilização que arruíne os esforços conduzidos pelos Estados Unidos. Cabello também está incluído na acusação da justiça norte-americana contra Maduro por narcoterrorismo, tráfico de drogas e crimes relacionados a armas, por quem oferecem 25 milhões de dólares de recompensa. Cumprimentamos agora José Antônio Colina, militar aposentado da Força Armada Nacional e presidente da Organização de Venezuelanos Perseguidos. José Antônio, bem-vindo. Como vai? Boa tarde, cumprimento você e a audiência, grato pelo convite. Sobre o que poderiam ter conversado Diosdado e os Estados Unidos? Desculpe. Sobre o que poderiam ter falado nessas conversas antes e depois da queda de Maduro, Estados Unidos e Diosdado Cabello? Bem, o que eles basicamente poderiam ter conversado é que Diosdado Cabello não atrapalhasse o processo de negociação que pode haver entre os Estados Unidos e a Venezuela. Devem estar falando também sobre desmantelar tudo o que tem a ver com o aparato repressivo, internamente também a colaboração com as Farc e o ELN. E claro que ele não se tornasse um obstáculo no que eles pudessem designar como uma transição na Venezuela. Claro, já com esse encontro, a gente percebe claramente que Diosdado Cabello também participou da entrega de Nicolás Maduro aos Estados Unidos. Com certeza não era exatamente para aí que eu estava me dirigindo. Porque muito se comentava do nome de Delcy Rodrigues quando ela assume como encarregada do regime. Mas então, na equação, nos cálculos, começa-se a considerar também Diosdado Cabello como esse suposto que teria entregado Nicolás Maduro aos Estados Unidos. Sim, evidentemente sim. E agora a gente explica, não? A gente pode entender por que razão, então, os Estados Unidos, quando foram tirar Nicolás Maduro, não levaram Diosdado Cabello? Eu sempre pensei que Nicolás Maduro acabaria entregando Diosdado Cabello, mas aconteceu o contrário. É Diosdado quem entregou Nicolás Maduro e, evidentemente, isso fica claro com essa visita que fez o diretor da CIA. Na Venezuela, reuniu-se com Delcy Rodrigues, Gustavo González Lopes, chefe da Casa Militar e do SEBIN, e Diosdado Cabello. Para mim, Cabello controla o poder interno, pois domina a polícia, grupos coletivos, setores das Forças Armadas e a presença das Farc e ELN em solo venezuelano. Não duvido que Diosdado trabalhe agora diretamente com os NCUA. É paradoxal. Ele sempre acusou oponentes de servirem à CIA, mas ele próprio acabou trabalhando para eles. Com certeza. Qual foi, então, a real relação histórica entre Diosdado Cabello e Nicolás Maduro? Qual seria o verdadeiro interesse de Diosdado em ver Nicolás Maduro fora da jogada? Ele, que é o atual homem forte do regime. Bom, sim. Basicamente, no início, quando Nicolás Maduro chegou ao poder,
Nicolás Maduro, então, se livrou de todos os militares do 4 de fevereiro, O único de quem ele não conseguiu se livrar foi justamente Diosdado Cabello. Ele tirou do cargo quem foi ministro do Interior e Justiça, que agora querem colocar novamente. Como pode voltar como ministro da Defesa da Venezuela, Rodríguez Torres, que está asilado na Espanha. Ele afastou todos os militares que ocupavam cargos importantes, divisões importantes, colocou a turma de Diosdado Cabello na reserva e basicamente foi relegando ele, até que chegou um momento em que Diosdado Cabello era apenas deputado, nem sequer era presidente da Assembleia Nacional. A relação volta a se recompor depois que Diosdado Cabello convence Nicolás Maduro a realizar um processo eleitoral e a não negociar com os Estados Unidos. Então sempre houve uma relação de distensão e agora percebe-se que Diosdado Cabello, para salvar a própria pele, evidentemente entregou Nicolás Maduro e garante essa forma de continuar controlando o poder interno na Venezuela e de não acabar numa prisão. Os Estados Unidos, Nicolás Maduro terminou, mas por enquanto Diosdado Cabello não vai acabar numa prisão porque evidentemente negociou com os Estados Unidos. Será que Diosdado Cabello cessará a repressão apenas por ordens dos Estados Unidos? Poderíamos estar sendo ingênuos ao pensar que, para seguir as ordens dos Estados Unidos, Diosdado Cabello vai acabar com a repressão? Ele vai ceder o controle que tem sobre as Forças Armadas coagidas? É isso? É factível? Olha, realmente, neste momento, eu acho que ele vai obedecer aos Estados Unidos. Ele vai avançar. Imagino que eles traçaram um esquema com 3 cenários. Eles vão esperar para ver se Donald Trump perde poder nos Estados Unidos. Eles vão jogando e Diosdado Cabello é um indivíduo extremamente inteligente. Eu acho que esse desmantelamento do Estado falido, onde há presença de narcotráfico no território, onde há presença de grupos irregulares, não vai ser tão imediato. E eles vão fazer dessa forma com a intenção clara e básica de ganhar tempo e ver. Se Donald Trump perder todo o poder, então eles voltam às suas velhas práticas, ou caso contrário, se Donald Trump se mantiver, ficam com a espada de Damocles sobre eles, que pode atacá-los ou levá-los a qualquer momento, então desmantelam isso de forma inatingível, de forma mais acelerada. Mas eu acho que eles vão fazer isso de forma desacelerada, porque vão apostar que Donald Trump perca força nos Estados Unidos e assim possam retomar seu esquema revolucionário de narcotráfico e atividades criminosas internamente dentro da Venezuela. E eles têm experiência, sem dúvida, em prolongar as coisas. Provam nos vários diálogos infrutíferos realizados na Venezuela. Isso contribui para o debate sobre por que os Estados Unidos foram atrás de Nicolás Maduro, mas não de Diosdado Cabello, por quem oferecem 25 milhões de dólares de recompensa. Agora completam-se exatamente neste sábado 2 semanas desde a captura de Nicolás Maduro e o xadrez político na Venezuela continua se movendo. Ontem à noite, a encarregada do regime, Delcy Rodríguez, tornou pública a decisão de retirar do cargo o colombiano Alex Saab, laranja de Maduro. Confira o relatório. Próximo de Nicolás Maduro e apontado como seu laranja. É Alex Saab e, até ontem, atuava como ministro das Indústrias e Produção Nacional da Venezuela. Delcy Rodríguez anunciou a fusão dessa pasta com a de Comércio Nacional e a mudança na titularidade. Agora será Luiz Antônio Villegas o responsável. Agradeço ao companheiro Alex Saab pelo seu trabalho e serviço à pátria, que assumirá novas responsabilidades. Sigamos avançando pela prosperidade e bem-estar do povo venezuelano. Saab, de origem colombiana, foi detido em 2020 em Cabo Verde e extraditado para os Estados Unidos, onde esteve preso por conspiração para lavagem de dinheiro. Sob a administração de Joe Biden, ele foi indultado. Essa mudança se somou às outras anunciadas por Rodríguez nos ministérios de Ecossocialismo, Transporte e Comunicação e Informação. Decisões que chegam após os Estados Unidos assumirem a administração do país bolivariano após a captura de Maduro. José Antônio, há quem diga que se Donald Trump estivesse no poder, ele não teria concedido esse indulto, não teria entregue Alex Saab a Nicolás Maduro. Por que finalmente destituem esse empresário colombiano, conhecido laranja de Nicolás Maduro? É por causa das pressões dos Estados Unidos? Será que é porque Washington continua ditando ao regime agora o que fazer?
Sem dúvida, a saída de Alex Saab do grupo ministerial se deve às pressões dos Estados Unidos sobre o governo interino venezuelano. E Donald Trump sempre manifestou que ele não teria libertado Alex Saab, não teria entregue os narcosobrinhos. E, de fato, percebe-se que na acusação contra Nicolás Maduro, na denúncia, os narcosobrinhos também são acusados, assim como o filho de Nicolás Maduro. E estou claramente convencido de que uma exigência dos Estados Unidos era tirar Alex Saab do jogo. E cuidado, hein? Não descartemos que Alex Saab possa acabar sendo novamente acusado em território norte-americano e, eventualmente, possa voltar a estar preso nos Estados Unidos. Antes de ser solto em 2023, Alex Saab foi indultado pelo presidente de Joe Biden, e esse documento estabelece as condições sob as quais Saab poderia sair da prisão, permanecer fora das fronteiras do EU, não cometer nenhum crime adicional contra os Estados Unidos ou em violação de suas leis, cancelar quaisquer processos legais contra o país e não receber nenhum benefício financeiro de qualquer livro ou filme sobre sua situação. Marshall Billingsley, ex-subsecretário do Tesouro do ZSAIRO, disse isso nas redes sociais. Se, a qualquer momento, o referido Alex Naim Saab Moran descumprir um ou mais dos termos mencionados anteriormente, conforme eu determinar a meu exclusivo critério ou um futuro presidente a seu exclusivo critério, este perdão poderá ser anulado em sua totalidade. É que, José Antônio, continuar mantendo o testa de ferro de Nicolás Maduro dentro do governo, dentro do regime, dentro do gabinete, continuava sendo uma afronta para os Estados Unidos que, evidentemente, depois do que aconteceu, Donald Trump não podia mais tolerar. Não, sem dúvida, evidentemente. Alex Saab representa, então, a maior afronta que o regime da Venezuela já fez ao governo dos Estados Unidos. Na época, prometeram soltá-lo por eleições livres e respeitar os resultados. Absolutamente nada disso aconteceu. E então, evidentemente, ter Alex Saab ali com poder, sendo estrangeiro e ocupando um cargo ministerial, era realmente uma afronta aos Estados Unidos. Por isso, acredito que Donald Trump fez disso uma questão de honra e, por essa razão, o tiraram. Já estamos vendo indícios realmente fortes de que os Estados Unidos estão tutelando, estão dirigindo, estão dizendo o que o governo interino deve fazer. Também estamos vendo como esses indivíduos na Venezuela estão cumprindo tudo o que os Estados Unidos estão indicando. Pois bem, também é verdade que Delcy Rodrigues, no momento em que veio a público para confirmar oficialmente a saída e a destituição de Alex Saab, declarou que ele assumirá novas responsabilidades. Assumirá novas responsabilidades. É difícil imaginar qual será o futuro de Alex Saab quando ele está com a corda no pescoço com os Estados Unidos, o regime venezuelano. O que Delcy Rodrigues tem que fazer com Alex Saab agora, um personagem tão incômodo? Olha, na verdade o que ela tem que fazer é mantê-lo discreto, porque não pode mandá-lo para a Colômbia, porque lá vão prendê-lo, ele tem acusações na Colômbia. O que ela tem que fazer é mantê-lo em baixo perfil e não dar nenhum tipo de protagonismo, porque isso, evidentemente, pode gerar incômodo com os Estados Unidos. Já sabemos que Donald Trump é um cara imprevisível, ele não gosta de ser contrariado. Se derem poder ou cargos a Alex Saab, isso pode gerar uma reação negativa do Zé Uruguaio. Eles foram avisados. Se não cumprirem, virão novos ataques e uma ofensiva mais direta que a de Nicolás Maduro. As consequências serão desastrosas para eles. Eles estão com medo neste momento. Comentários de José Antônio Colina, militar aposentado. Obrigado por nos acompanhar. Saudações. Obrigado.